Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal TS Forex e hoje eu quero passar para vocês sobre candle, leitura de candle, tá? Basicamente eu quero passar a minha interpretação que eu uso para fazer a leitura de um candle e eu aprendi de várias formas, essa é a forma que eu acredito ser a mais correta. Ela vai demandar um pouco mais de tempo para você olhar candle a candle, mas vai te dar uma percepção muito precisa de momento do que está realmente acontecendo com o preço e que caminho ele tende a seguir, e aí te dá uma base, aliada com o restante da sua análise, né? Uma base muito melhor para sua tomada de decisão, certo? Primeiro ponto que eu acho muito importante a gente falar são as 4 informações básicas que um candle nos dá, tá? E para isso eu vou colocar aqui num tempo gráfico maior, vou colocar num tempo gráfico diário, vamos botar no mensal para ficar mais diário, vamos lá. Para ficar mais tranquilo da gente fazer isso, tá? Temos aqui um candle, certo? Vou pegar este candle aqui de referência. E aí, quais são as 4 informações que este candle vai me proporcionar? Vamos lá. Primeiro, tá? A abertura desse candle. Aqui é uma vela de baixa, certo? Então, o momento que ele abre, aqui foi deixa eu mudar de cor aqui, foi o ponto onde começou o movimento desse preço. Exatamente neste ponto aqui. Então, foi onde esse candle abriu, certo? Qual outra informação que eu tenho? Bom, eu tenho a máxima, que tem um paviozinho logo acima da abertura, que me dá a informação de máxima. É o preço máximo que esse candle atingiu durante todo o seu período, né? A gente está olhando aqui no tempo gráfico diário. Então é sempre interessante também, importante você fazer essa leitura de preço de abertura, mínima e máxima, dentro do determinado tempo gráfico que você está analisando, tá? Aqui seria o fechamento, tá? Esse candle está rolando ainda, mas vamos lá. O fechamento, onde esse candle fechou, onde essa vela veio a fechar, e aqui foi a mínima, o preço mais baixo que esse candle atingiu durante o período que esse candle estava rolando, tá? Então aqui durante um dia, onde ele abriu, a máxima que ele fez, a mínima e o fechamento. Depois que a gente fez essa leitura, tá? É importante a gente alinhar essa leitura em tempos menores. Por exemplo, tá? Nós temos aqui essa vela, né? Que a gente usou no exemplo, mas eu vou pegar um outro modelinho aqui, ó. Vou pegar no tempo de H1 e vamos fazer a leitura desta vela aqui, certo? Por quê? Vou até marcar aqui ela com um retângulo para ficar mais fácil. Então, olha só. Vocês concordam que esta vela aqui, certo? Esta vela aqui, ela se distanciou das demais, né? Ou seja, a gente tinha aqui movimentos do preço aí fazendo aí 70 pontos, né? Aqui um pouquinho mais, 130, mas uma média aí de 100 pontos nesses movimentos, desde aqui, né? Até aqui. E aqui a gente tem uma vela que simplesmente se movimentou, se a gente for considerar mínima e máxima, ela movimentou aí mais de 700 pontos. Então, apesar da abertura dela estar aqui, do fechamento, eu não sei se ela ficou, a gente está olhando o gráfico de uma hora, se ela ficou 55 minutos aqui em cima e depois ela desceu. Para mim ter essa informação do que aconteceu realmente, né? Pô, em que momento que ela desceu, quanto tempo ela ficou, teve alguma região de briga aqui, porque aqui a gente tinha um suporte. Teve algum momento de briga neste suporte aqui antes do preço despencar aqui para baixo? Esse tipo de informação nós só vamos ter, certo? Se a gente alinhar essa leitura de gráfico que a gente está fazendo em tempos menores. Então vamos olhar no M30. Eu já separei. Olha, a gente começa a ver que realmente foi um movimento de força. Esse suporte que nós tínhamos aqui, ele foi rompido em um único movimento. Tivemos inclusive aqui um teste, né? Tentou testar essa zona de suporte que virou resistência, não conseguiu, já veio a formar um novo suporte aqui embaixo e voltar ao preço, certo? Então é um movimento de força mesmo para baixo. Se a gente for olhar no M15, deixa eu desmarcar aqui para conseguir voltar. Ó, se a gente for olhar no M15, de novo, ó, todo aquele movimento de baixa foi praticamente uma vela de 15 minutos que fez, né? A gente teve aqui, ó, nesse movimento de baixa 382 pontos, certo? E aqui depois nessa vela a gente teve mais aí 40 pontos, nem isso, 30, quase, 40 pontos nesse segundo movimento. Então isso nos dá uma ideia do quanto o preço se movimentou e a gente consegue olhar no tempo gráfico menor, exatamente entender o que aconteceu, quanto tempo foi. Se a gente tivesse, por exemplo, tá? Esse preço aqui, ó, vamos lá,
nessas 3 velas aqui, se o preço tivesse ficado aqui em cima, e na última vela de 15 minutos ele tivesse descido, qual é a informação que a gente teria? Bom, é uma região de suporte importante, o preço ficou brigando ali, né? E logo veio a romper. Mas não, a gente vê aqui que em uma única vela fez esse rompimento, o preço veio realmente com força para baixo, não conseguiu voltar nessa nossa região de suporte e seguiu caindo, certo? Então essas 4 informações de mínima, máxima, abertura e fechamento de um candle é extremamente importante para você fazer. Depois disso, faz a confluência em alinhamentos de tempo gráfico. Tá olhando 15 minutos? Tá olhando 15 minutos? Dá uma olhadinha nos 5 minutos. Teve alguma vela que fez um movimento importante? Por exemplo, essa vela aqui me representa um movimento de alta importante, certo? Por quê? Pô, de novo, né? Olha como o mercado subiu nesta vela aqui. Vamos olhar ela em 5 minutos, tá? Em 5 minutos, quando a gente para olhar num tempo menor, qual é a informação que a gente tem dessa subida da vela? Deixa eu só ajustar aqui. Opa, marcou a vela errada. Essa aqui. Aqui, ó, 5 minutos, tá? Então, essa subida toda ali do gráfico que a gente está olhando são essas 3 velas aqui, certo? Quando a gente olha num tempo menor, a gente consegue ver que foram 2 velas de alta, bem importantes. Aqui a gente tem uma vela de engolfo, certo? Que inclusive aqui, a gente mais para frente, a gente vai ver que a gente poderia ter feito 2 operações aqui, certo? Uma operação de scalp, extremamente rápida, nessa volta que o mercado faz aqui para baixo, certo? E no momento que ele começa a retroceder o preço, daria para fazer uma entrada aqui, projetando uns 30% do tamanho dessa vela aqui, então 200 pontos, vamos colocar aí 70 pontos mais ou menos, daria para você ter feito uma entradinha mais ou menos daqui até aqui, um scalpzinho. Poderia alongar? Claro que pode, mas a gente não sabe até onde vai. Então os 30% do movimento é mais ou menos o que faz. Mas eu vou fazer um vídeo falando especificamente disso. E depois a gente poderia ter feito uma segunda entrada, que é nesses 2 pavios aqui de vela, que seriam, nos mostram uma perda de força desses candles. O que aconteceu? Temos uma vela de força para cima, seguida de uma segunda vela de alta, que deixou um bom pavio aqui para nós em 5 minutos, ou seja, testou essa resistência, não conseguiu romper, o preço voltou. Depois o que ele fez? Testou lá em cima de novo, não conseguiu romper e o preço começa a voltar. A gente poderia ter feito uma entrada aqui para 50% deste movimento aqui. Pode ver que deu até mais, tá? Deve ter dado aí uns 70%, se considerar todo o movimento. A gente não consegue pegar todo, então poderia ter feito aqui até a mínima deste candle aqui, teria feito aí mais de 100 pontos nessa operação. Apenas com a leitura correta de candles, sem usar indicador, sem usar, né, 1001 técnica aí que as pessoas vendem na internet, certo? Então a gente já olhou sobre as 4 informações que um candle te dá, alinhamento de tempo gráfico, que é extremamente importante você fazer, essa análise contínua, certo? E aí tem outras coisas que a gente precisa estudar quando a gente faz a leitura de um candle, que é quando um candle mostra força ou decisão, candles de indecisão, principalmente em regiões de briga, e o que a gente acabou de falar aqui, que são as velas elefantes, certo? O que eu considero um candle de decisão? Velas em um único sentido, sem pavio ou com o mínimo de pavio possível. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Aqui tem um, vou marcar para vocês. Isso aqui para mim representa uma vela de força. Deixa eu botar em amarelo, fica mais fácil. Aqui, 3 velas de força. Uma vela de força. Uma vela de força. E aqui fez inclusive um padrão que a gente vai ouvir. Mas o que acontece nessas velas que é importante a gente alinhar, observar? Elas não têm pavio ou tem pouquíssimo pavio. O preço abriu aqui nessa região, certo? Testou mínima coisa para cima e o preço já veio cair. Quer dizer que o mercado vai começar a cair sem parar? Não, mas as minhas operações com uma vela dessa, elas precisam estar mais voltadas para venda. A gente tem vários fatores aqui. A gente tem uma tendência de baixa, né, nesses 5 minutos, uma vela de força no sentido da nossa tendência,
mas logo em seguida a gente tem uma vela de alta, de força também, certo? Então mostra que tem uma indecisão do mercado, uma região de briga, e logo em seguida mais uma vela de força. Então comprovando aí que o movimento, a força, a tendência é realmente a baixa. Depois a gente vai ter aqui na sequência velas menores de alta, né? Rompendo inclusive essa linha de tendência, mas logo na sequência aqui a gente tem um rompimento e ó, mais uma boa queda. Essa operação aqui, se conseguisse entrar nesse rompimento, nos dariam aí mais de 100 pontos também, tá? O que é importante a gente olhar nessas velas de força, principalmente, tá? Quando elas surgem próximas a regiões de suporte e resistência. Não tínhamos marcado esta região aqui como uma região de suporte? Olha esta vela aqui, apesar dela ter um pouco de pavio em cima, tá? Mas ela abriu, não deixou pavio para baixo, foi direto para cima. Certo? É um indício de alta. Tá? 5 minutos, 1 minuto tem muito ruído. Quando a gente começa a olhar isso num tempo maior, isso fica mais fácil de vocês terem esse entendimento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente acha algum exemplo legal de vela de força. Olha aqui, acabei de achar. Temos aqui uma abertura de mercado, né? Uma região de gap. Então o mercado fechou aqui, abriu no outro dia aqui com um gapzinho, certo? Aí começou devagar, e o que a gente tem aqui? Uma vela de força, pouquíssimo pavio, indicando tendência de alta. Fechou o gap, esse gap aqui para nós servia como uma resistência, então a gente tem um rompimento de uma região importante do gráfico em uma vela de força. Poderia já entrar na próxima vela fazendo uma operação de compra, mas eu prefiro sempre esperar esse teste. Tá vendo esse pavio da vela seguinte? Testou essa nossa região importante, vamos botar uma região de resistência no fechamento desse gap, e voltou a subir. Quando volta a subir, você pode entrar, certo? São operações, olhando somente o candle, tá? São operações de scalp, você não vai ficar muito tempo posicionado. Eu já sairia já no fechamento dessa vela aqui pelo tamanho que ela fez. Então ela fez um tamanho muito próximo dessa primeira vela de força. Então já seria o momento ideal para você sair zero operação no fechamento desta vela. Ah, mas daria para ficar mais? Daria, mas a gente não tem. Com o gráfico parado é fácil, então a gente não saberia o que aconteceria, o que viria a acontecer na sequência, tá? A gente sabe apenas que a gente teve um movimento de força aqui, um teste nesse suporte, né, nessa resistência que virou suporte, o mercado voltou a subir. Aqui a gente taca ali pau e entra comprando e sai no fechamento dessa vela. Não tenta ganhar o máximo de pontos, de pouquinho em pouquinho você vai conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Então todas as informações que a gente fala de candle fica mais fácil de fazer essa leitura em tempos gráficos maiores. Dentro de uma vela de 15 minutos eu tenho 3 velas de 5 minutos. Então eu tenho uma consolidação maior do preço. Uma vela de 1 minuto são 4 velas uma vela de 1 hora são 4 velas de 15 minutos. Então a gente consegue fazer uma leitura muito mais nítida, porque tem menos ruído do gráfico, certo? Outro ponto bem importante para a gente analisar, deixa eu limpar aqui e vamos olhar no 15 minutos, tá? Deixa eu tirar isso aqui. O que é importante da gente fazer, tá? Cuidar com as percas de mínimas e os rompimentos de máximas. Então vamos dar uma olhada nesse cenário aqui, tá? Opa. Aqui, ó. Neste momento aqui. O que a gente tinha neste momento aqui, tá? Do gráfico, tá? Vamos inclusive fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou apagar. Vou apagar isso aqui, ó, para não atrapalhar a nossa leitura, tá? Então o que a gente tinha aqui até este momento, ó? Nós tínhamos aqui o mercado mostrando que ele fez uma máxima e formou uma região de resistência para nós, inclusive aqui, ó, 2 testes, tá vendo? Pavio aqui, o mercado vem a cair, e aqui embaixo a gente tem uma região de suporte, onde o mercado por várias vezes se aproximou e saiu fora. Isso aqui é uma região, uma zona, no momento do gráfico de consolidação, onde ele vem fazendo velas pequenas, acumulando preço, até que ele possa decidir se ele vai subir, vai descer ou vai permanecer nesse cenário, tá? Mas os períodos de consolidação, normalmente eles antecedem os movimentos de tendência, seja para alta ou para baixa de um gráfico. O que é importante a gente fazer, não só nesses movimentos, mas quando o gráfico estiver em tendência também, né? São analisar as mínimas e as máximas de um candle.
Vamos pegar aqui embaixo, tá? Deste momento aqui em diante. Fez um candle de baixo, o mercado caiu até aqui embaixo, né? A gente sabia que aqui era uma zona de suporte, já tinha testado aqui atrás, certo? Então já tinha, esse suporte já estava definido desde antes aqui, então aqui a gente tem um teste nesse suporte novamente. E aí o que esse segundo candle aqui faz? Nem testa, vai direto para cima, mas nos deixa um paviozinho de alta aqui em cima. O segundo candle, o terceiro, desculpa, né? Não vai para cima, não testa, certo? E volta a descer. Quando ele desce, aqui tem uma informação importante. Perde a mínima do gráfico anterior. E aí deixa eu limpar aqui para você conseguir entender o que eu estou falando. Deixa eu só achar a borracha aqui. Ó. Aqui. Vocês estão vendo que este candle aqui rompeu a mínima do candle anterior. Isso me dá um indicativo que o gráfico tende a cair mais, porque ele acabou de perder a mínima do gráfico anterior. Então minha atenção, né, vai vir para o mercado de baixa. Ah, mas no gráfico seguinte ele fez aqui um martelo, perdeu a máxima, né, rompeu a máxima do candle anterior, de todos os candles anteriores, né, mas foi só um pavio e voltou a cair. Aqui de novo, ó, mais uma perca de mínima, de novo o gráfico dando indícios que vai começar a cair. Esses pavios para cima aqui, essas percas de mínima, são informações importantes? São, porém, elas seriam informações ainda mais importantes se elas estivessem numa região de resistência, que não é o caso. Nossa resistência está lá em cima. Então essas informações de perca de máxima, aqui, né, rompimento de máxima, elas só seriam importantes se a gente tivesse uma vela de força. Como aqui a gente até teve uma vela de força. Tá? Então aqui ela fez uma vela de força muito maior do que as velas anteriores, o mercado foi para cima, logo em seguida a gente teve um candle de indecisão, tá? Não use a nomenclatura candle de reversão de mercado, mas ó, um candle de indecisão, então uma vela de força, um candle de decisão. Esse candle de decisão já nos deixa claro que o mercado não está com força para subir, tá? Porque aqui ele vem tentando subir, candles pequenininhos, faz uma vela mais forte para baixo, faz um martelo, faz uma vela. E aqui começa informações extremamente importantes para dentro da nossa operação, tá? De novo, o que acontece aqui? O mercado abre, testa lá embaixo, certo? E volta a subir. Aqui a mesma coisa, tá? Então aqui, neste momento, daria sim para a gente fazer uma operação de scalp, entrar logo nessa volta, quando ele começa a passar esta região de suporte, e seria uma operação aí com alvo curtinho para a gente sair ou no fechamento da vela anterior ou na máxima dessa vela anterior. Seria mais ou menos por aqui. Uma operação de scalp realmente curta, tá? Seguindo a nossa leitura, nós temos então logo depois deste teste, o que o gráfico faz? Uma vela de força para cima, certo? Faz um candle de indecisão e aí sim a gente tem o rompimento da nossa zona de suporte com uma vela de força. Ó, uma vela de força. Rompeu todas as máximas que a gente tinha, é ou não é? Rompimento de todas as mínimas que a gente tinha, fez um rompimento para baixo. Aqui a gente tem um pullback e aqui seria uma entrada onde você poderia ficar mais posicionado, poderia medir a sua entrada aqui, seu alvo, tá? Na proporção deste movimento aqui. Então, ó, aqui, ó. Então daqui aqui a gente tem o que? 300 pontos. Nesse rompimento, você entraria na volta, poderia entrar para 300 pontos também tranquilamente. Sairia já nessa vela aqui, em duas velas de 15 minutos, você conseguiria bater 300 pontos. E o seu stop ficaria onde? O stop ficaria nesta região aqui, certo? De novo, mais uma operação que a gente conseguiria fazer apenas utilizando a leitura de candle. Uma leitura muito simples, onde a gente vai analisar a abertura do preço, fechamento do preço, mínima, máxima, perca de mínima, perca de máxima. Então a gente vai estar atento para esses pavis, porque é basicamente o que o preço está fazendo, tá? Vou fazer um vídeo na sequência para vocês, onde eu vou falar um pouquinho sobre como o mercado se movimenta, fazendo topos, fundos, topos, fundos, topos, né?
as ondas de Elliott, fractal 5.3, então tudo isso vai nos ajudar bastante. E aí a gente, somado com essa leitura de candle, isso vai te ajudar bastante nas suas operações. Outro ponto bem importante, tá? Absolutamente todo candle ou não só mas ele nos oferece uma região de suporte e de resistência. Como assim? Este candle aqui, por exemplo, tá? Este candle aqui, vamos pegar, abriu aqui, certo? Então o que ele tem aqui nessa abertura dele? Uma zona de suporte. E o fechamento dele, uma zona de resistência. A gente pode ver que o próximo candle tentou romper esse suporte, essa resistência, não conseguiu, veio para baixo, rompeu o suporte. Esse novo candle faz o quê? Suporte, resistência. Então comece a observar isso também para os candles, tá? Um candle que fecha próximo a uma zona de suporte e resistência também, a gente vai ter uma zona dupla. Isso vai facilitar nas suas entradas, tá? Se você começar a olhar, fazer a leitura correta de candles, olhar para esses testes de suporte, resistência, quando eu falo de perdeu a mínima, perdeu a máxima, aqui de novo, ó, temos aqui uma região importante, onde o preço já tinha tocado, então uma região de suporte. Temos aqui um candle que fechou exatamente em cima desta região. Temos aqui na sequência, logo na sequência, um candle que testou para baixo, não perdeu a mínima do candle anterior e o preço começou a subir. Certamente aqui, nessa entrada, esse padrão aqui de duas confirmações, tá? É uma entrada de scalp que a gente pode fazer. Se tiver nessas zonas aqui, a gente pode arriscar um pouco mais. Aqui a gente não entraria, porque ó, próximo do mercado fechar. Mas só nessa vela aqui, olha quantos pontos você teria pego já. Poderia ter pego aí. A gente não ficaria até o final, mas ficaria mais ou menos por aqui. Mais ou menos 100 pontos em uma única operação. Beleza? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, para que eu possa gravar cada vez mais vídeos para vocês, também tirando essas dúvidas aí. E não deixe de se inscrever no canal, beleza? Valeu, pessoal, até mais.